Esse para mim é super novidade. E aí dentro de todo esse ecossistema que a gente está falando, de transtornos, de personalidade, mentais, dificuldades, essa sociedade hoje extremamente tecnológica, como que as empresas olham para a saúde mental hoje, né, dos colaboradores? Você acha que tem que ter programas hoje dentro das empresas? Você acha que tem que ter acompanhamento psicológico? Como que você acha que a empresa tem que olhar hoje para o funcionário? Perfeito. É o problema mais emergente no mundo do trabalho hoje, Uhum, e é o que gera maiores repercussões em termos de afastamento e queda de produtividade. Tem um uhum, trabalho do Fórum Econômico Mundial, né, que fala que até 2030 a gente vai chegar a perder 6 trilhões por ano, economicamente no mundo, somente relacionados à perda de produtividade associada a transtornos mentais, uhum. né. Então, é uma perda econômica brutal. E isso faz com que as empresas precisem entender que vocês precisam lidar com isso. Porque senão, sim, vocês estão perdendo produtividade por não cuidar das pessoas que compõem a tua organização, Sim. né. Então, se a pergunta é se as empresas têm que se preocupar com isso, sim. E se preocupar de 2 formas. Primeiro, oferecer apoio e suporte através de programas de saúde mental que cuidem da promoção da saúde mental, do letramento, da psicoeducação, da prevenção e do tratamento. O tratamento a partir ali de estratégias efetivas de psicoterapia e cuidado psiquiátrico. Uhum, Mas para além disso, as organizações têm que remodelar a forma de trabalho, perfeito. né? Já existem vários países colocando legislações relacionadas a não acesso aos colaboradores fora de expediente, Uhum, colocando limites e jornadas de trabalhos menores. Tem experiências falando, inclusive, de jornadas de 4 dias por semana, né, que são testes para esta nova realidade que a gente vive, uhum. né. Então, é claro que tradicionalmente a gente vivia a semana de 5 ou 6 dias de trabalho com um dia de descanso. Isso era ok, por quê? Porque quando a gente saía do trabalho, a gente chegava em casa, a gente não era acessado. Hoje a gente é, a todo tempo. E as pessoas têm dificuldade de se desconectar do trabalho. E isso precisa ser repensado, precisa ser remodelado. Então, a forma como o trabalho é executado precisa ser repensado dentro das organizações. Uhum. Acho que isso é essencial, extremamente importante. Então, não adianta só colocar psicólogo nas empresas, psiquiatra nas empresas para tratar das pessoas, né? A gente precisa mudar a A causa, estrutura a toda, né. estrutura, a organização do trabalho, a forma como o trabalho é Uhum, realizado, compreendido. uhum, E tudo isso, obviamente, demanda esforço, recurso e tempo. uhum, Não é à toa que esse ano, inclusive, na, na atualização da NR01, né, que é a norma regulamentadora do trabalho, foram incluídos os fatores de risco psicossociais. Então, a partir do ano que vem, toda empresa precisará reportar no seu relatório de gerenciamento de risco o que ela está fazendo para reduzir os fatores de risco psicossociais que podem adoecer as pessoas mentalmente. legal. Além disso, em março desse ano, ah, foi promulgada uma lei que certifica as empresas que promovem saúde mental. Então, o governo vai oferecer um selo de promoção de saúde mental para essas empresas que tenham programas bem estruturados, Uhum, tanto de tratamento quanto de controle dos fatores de risco, né, de gerenciamento do estresse nas empresas. Então, além de recursos de gerenciamento de estresse para o indivíduo, a gente precisa olhar para os recursos de gerenciamento de estresse nas empresas, com certeza. né? E a grande fonte para isso é a liderança. Eu sei que a liderança já é cheia de responsabilidades nas organizações. Tem algumas resistentes a isso. Elas podem ter resistência, mas é uma nova tarefa da liderança. E ela precisa ser capacitada para isso. E isso eu compreendo completamente. Nós nunca fomos letrados ou capacitados como lideranças a lidar com o gerenciamento dos fatores de risco psicossociais Uhum, e o cuidado às emoções das pessoas. uhum. Mas chegou a hora. Né? Eu brinco, o barco já saiu. Você tem que decidir se você vai estar no barco ou você vai ficar no cais. Né? Concordo, concordo. Eh, e aí o senhor falando nessa questão das empresas, desses certificados, qual que é a importância da conscientização? Isso não só no âmbito empresarial ou corporativo, mas de maneira geral na sociedade, porque há um preconceito gigantesco. Eu porque vivi isso, eu só fui mudar a minha cabeça porque eu vivi.
Perfeito. Então eu acredito que a maioria das pessoas tem esse preconceito. Então como que a gente conscientiza e a importância dessa conscientização corporativa e familiar? Para mim, esse é o passo básico para a gente começar a mudar a sociedade, Uhum, né? Letrar as pessoas em relação ao que são os transtornos mentais, o que que é saúde mental, o que que a gente precisa fazer, o que que a gente precisa observar, como conduzir, né? Isso tudo precisa estar muito claro para a sociedade de forma geral e também no ambiente empresarial, né? No uhum, ambiente corporativo. Eu costumo dizer que para a implantação de programas de saúde mental, a gente tem 4 grandes passos. uhum, O primeiro passo que uma organização deve fazer é mapear. Você sabe quem tem transtorno mental? Você sabe quantas pessoas tem aqui? Você sabe qual que é o principal problema na tua empresa? Você olha para os fatores de risco psicossociais, você pergunta para os seus colaboradores o que que eles têm de sobrecarga, de baixa autonomia, como é que estão os relacionamentos, como é que está o apoio e suporte institucional e da liderança, como é que está a gestão da mudança, que esses são alguns dos fatores de risco psicossociais. E você precisa mapear isso. Você mapeou esses fatores de risco e você mapeou a condição de saúde das pessoas, aí agora você pode traçar um plano de ação. E o primeiro passo desse plano de ação é acabar com o estigma. Enquanto as pessoas ainda enxergarem que buscar apoio, buscar ajuda é fraqueza, imagina, meu empregador vai saber que eu sou fraco? Eu não vou buscar ajuda, eu não vou buscar apoio. Então não adianta nada você colocar um monte de psiquiatra e psicólogo se você não permite que a sua população busque esse apoio, né? E isso parte a partir do exemplo da alta liderança e o exemplo da média liderança. E como é que eles cascateiam esta permissividade ou essa possibilidade para toda a operação, uhum. né? E isso passa por criar espaços e estruturas onde as pessoas possam falar abertamente sobre como elas estão, sobre o que elas estão sentindo, se elas precisam de apoio ou não. Você acha que o governo tem alguma parte nisso também, Absolutamente. nessa conscientização? Absolutamente. Acho que tanto nessa conscientização, né, falando de empresas, acho que tem alguns movimentos importantes como esses que eu citei, da NR01 Uhum, e dessa nova lei de março, uhum, mas, para além disso, o governo precisa olhar para um gap que existe de cuidado nacional, uhum, né. Infelizmente, a estratégia que hoje é colocada, que é a estratégia dos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, que cuidam das pessoas com transtornos mentais, ela é absolutamente insuficiente. uhum, eh, não vai dar conta de toda essa demanda. E as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, não estão preparadas ainda, fortemente treinadas, para lidar com essa avalanche de problemas psicológicos e de transtornos psiquiátricos que a uhum, gente vem enfrentando hoje, uhum, né? Então existe um baixo acesso a tratamento, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, tem um estudo da Lancet de 2022 que ele fala que em países como o Brasil, né, de low or medium income, né, de baixa. baixo desenvolvimento, né, baixa renda, do total de pessoas com depressão, somente 27% delas tiveram contato com algum serviço de saúde mental. Então, somente um quarto teve contato com o tratamento. E somente 6% tiveram um tratamento farmacoterápico adequado. Nossa, E 8% tratamento psicoterápico adequado. nossa. Então a gente não está tratando nenhum em Tá cada 10. engatinhando ainda. Está engatinhando ainda. Então precisa sim de políticas públicas, Uhum, tanto de tratamento, quanto principalmente de maior conscientização. Precisa ter programa de desenvolvimento socioemocional na escola, com para as certeza, crianças com aprenderem. certeza, Precisa ter programa de desenvolvimento de soft skills com nas certeza. empresas. E isso obrigatório. Eu acho que até nas escolas, por causa da tecnologia, as crianças estão ficando com muita dificuldade de se relacionar, elas vão Exatamente. crescendo aqui, ó. Tem gente que não Exatamente. consegue falar ao telefone, ela consegue só mandar mensagem. Exato. Eu acho que até nas escolas isso. Com certeza nas escolas, inclusive assim, para escolas, né? Políticas anti-bullying, políticas relacionadas à redução das iniquidades, Uhum, políticas afirmativas para populações minorizadas que sim têm mais transtorno mental pela carga de estresse que vivem uhum, relacionadas, de novo, a machismo, racismo, LGBTfobia, uhum. né? Então tudo isso, Aí envolve o governo, e aí né. envolve o governo. E tem alguma coisa falada ou sendo discutida nesse sentido? Pelo menos eu desconheço, eu não sei. Eu acho que tem algumas iniciativas incipientes, né? Então a Uhum, gente fala, então, por exemplo, de ah,
aumento da diversidade nas empresas, então Uhum. políticas de diversidade, Uhum. políticas afirmativas de vagas, de cotas, que acho que são um início. Uhum. Acho que ainda muito mal estruturadas, muito mal lidas, muito mal interpretadas e que Sim. enfrentam ainda muita resistência. Eu falo nessa parte de conscientização da saúde mental, né? Essas políticas hoje têm, principalmente nas empresas, têm se afirmado muito, né? Tem crescido muito. Sim, Agora, de maneira geral, para o Estado brasileiro, muito pouco. Tem iniciativas muito Setembro sutis. Amarelo e mesmo assim aquela É isso. propagandazinha. Setembro Amarelo, Janeiro Branco, É, mas que assim, a gente brinca um pouco, né? Acabou setembro, todo mundo guarda as campanhas e não se fala mais sobre o assunto. tipo isso. Não é isso que vai mudar a Uhum, realidade. É melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas não é isso que vai mudar a realidade. uhum, Né? Então, Janeiro Branco, que é a campanha de promoção de saúde mental, uhum, super mal conhecida, super mal divulgada. De novo, né? Como eu falei lá no início, é como uhum. escovar o dente. Diário, Adianta né? fazer só em janeiro? Não adianta, Perfeito, né? perfeito.